Jesus e a chegada do Messias. Só conhece a Bíblia quem a estuda com seriedade. O que quer dizer estudar a Bíblia com seriedade? Significa estudá-la sob o ponto de vista da sociologia bíblica, arqueologia bíblica, história dos hebreus, história dos judeus e teologia. De posse dessas ferramentas, é fácil uma pessoa compreender as narrativas bíblicas. Uma pessoa que simplesmente lê a Bíblia sem fazer uso das ferramentas que nomeei, não entenderá nada. E se entender, entenderá tudo errado. E pior ainda, quando uma pessoa vê a Bíblia como a, entre aspas, palavra de Deus. Aí tudo estará perdido, porque entra o fanatismo religioso que cega os humanos. Neste vídeo mostrarei mais um erro de Jesus. Não é cansativo dizer que o Jesus aqui é aquele que está nos evangelhos do Novo Testamento. Não estou, pois, tratando do Jesus histórico, presente nos livros de história. Esse Jesus histórico é um nada. Pois bem, Jesus cometeu mais um erro quando pregou o fim dos tempos, a chegada do Messias. Para entender essa fantasia de Jesus, é preciso, como já disse, conhecer os costumes do povo judeu naquela época. Jesus era um judeu, logo estava mergulhado na cultura judaica de seu tempo. Naquela época, os judeus aguardavam a chegada do Messias, em grego, Cristo. E como era pintado esse Cristo? Esse Cristo seria um judeu forte e poderoso, que seria rei em Israel, ocupando o trono que pertencera ao lendário Davi. Esse Cristo poderoso iria expulsar da Palestina os romanos, que davam as ordens naquela sofrida região. Diante dessa espera dos judeus pelo Cristo, surgiram muitos judeus dizendo ser o próprio. E o que aconteceu com eles? Todos foram torturados e mortos pelos romanos. O Jesus dos cristãos nunca foi o Cristo aguardado pelos judeus, porque se mostrou muito fraco, sem força para expulsar os invasores, os romanos, da região. Esse Jesus não moveu uma palha sequer para acabar com o sofrimento de seu povo. Durante sua vida, seu povo era massacrado pelos romanos. Após sua morte, continuou sob massacre romano. Ou seja, o Jesus dos cristãos não alterou o quadro sofredor de seu povo. Jesus aguardava a chegada do Messias, do Cristo, do, entre aspas, Filho do Homem, para seu tempo, para sua época, e aí falhou. O Cristo não apareceu, não chegou. É fácil provar essa verdade nas próprias narrativas bíblicas. Veja de início o, entre aspas, profeta João Batista. Antes de conhecer Jesus, ele já pregava o fim dos tempos, a chegada do Messias,
para seu tempo. Assim, em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, temos, abre aspas, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fecha aspas. Como se vê facilmente, João Batista pregava o fim dos tempos para seu tempo, para sua época. Para ele, o reino dos céus estava próximo. Isso há 2000 anos. E o discurso de João Batista é enfatizado também pelo próprio Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17, aprova, abre aspas, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fecha aspas. Portanto, João Batista e Jesus falharam em suas, entre aspas, profecias. O reino dos céus, a chegada do Messias, não se realizou. Os dois morreram e a Palestina continuou dominada pelos romanos. Jesus sempre deixou claro que o Messias estava para chegar a fim de pôr um fim ao mal, ao sofrimento de seu povo. Em Mateus, capítulo 10, versículo 23, Jesus diz aos 12 discípulos, abre aspas, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Fecha aspas. Na passagem bíblica acima, Jesus está reunido com os 12 discípulos. Como na época de Jesus não havia liberdade de crença, seus discípulos sofriam perseguições. Eles, com frequência, para fugir de perseguições, corriam de uma cidade para outra. Diante desse quadro triste, Jesus diz a eles que o Filho do Homem apareceria nos céus para pôr um fim a essa perseguição. Jesus afirma que, antes de os discípulos percorrerem as cidades de Israel, o Messias chegaria. Jesus, mais uma vez, falhou. Os discípulos percorreram as cidades de Israel e o Messias não apareceu. Os discípulos morreram e o Messias não apareceu. Em toda a extensão do Novo Testamento, o Messias, óbvio, é aguardado para seu tempo, para sua época. Jesus, mais uma vez, diz isso de forma clara a seus discípulos, em Mateus, capítulo 16, versículos 27 e 28. Abre aspas. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fecha aspas. Jesus, na passagem bíblica acima,
diz a seus discípulos que alguns deles, ainda em vida, iriam ver o Filho do Homem descendo dos céus com seus anjinhos. E o que aconteceu? Jesus morreu e os discípulos continuaram vivos durante algum tempo. E nenhum deles viu o Filho do Homem descendo do céu com seu exército de anjinhos. Infelizmente, mais uma vez, Jesus falhou. E, como se sabe, todos os discípulos morreram há 2000 anos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 36, Jesus, mais uma vez, diz que naquela época, naquela geração, o Filho do Homem apareceria no céu com todo o poder e glória para pôr um fim ao sofrimento. E o Filho do Homem não apareceu. Veja o versículo 34. Abre aspas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Fecha aspas. Jesus diz aqui que aquela geração não passaria sem que o Filho do Homem descesse pelo céu com poder e glória. E diz também que aquela geração iria ver o sol escurecendo e as estrelas caindo do céu. A geração de Jesus e dos discípulos passou há 2000 anos e o Filho do Homem não desceu pelo céu, nem o sol escureceu e nem as estrelas caíram do céu. E Jesus, bem próximo de sua morte, voltou a dizer a Caifás, o sumo sacerdote, que ele também veria o Filho do Homem naquele momento, descendo pelo céu. Assim, em Mateus, capítulo 26, versículo 64, temos, abre aspas, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Fecha aspas. Jesus falhou mais uma vez. Caifás viveu durante muito tempo depois da morte de Jesus e não viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com um exército de anjinhos. Bom, as provas acima já são suficientes. Teólogos sérios sabem muito bem que essa volta de Jesus descendo pelos céus com um exército de anjinhos é uma mera fantasia. Repito, teólogos sérios sabem muito bem que essa volta de Jesus é uma mera fantasia. Isso é apenas uma característica do cristianismo, por ser uma religião apocalíptica que prega o fim dos tempos, a vitória do bem sobre o mal. Em nenhuma faculdade séria de teologia, espalhada principalmente pela Europa, em nenhuma delas a volta de Jesus é discutida ou pregada, porque é apenas uma mera fantasia. Um abraço.